Cozinheira revela a verdadeira relação entre Gugu e Thiago Salvático, hein? O processo movido por Rosemiriam de Matteu para ser, prestem atenção, pessoal, por ser reconhecida como parceira de Gugu Liberato, ainda vai render muitas polêmicas em depoimentos. E uma cozinheira do apresentador, testemunha levada pela família do famoso, deu detalhes da relação entre Gugu, Rose e o chefe Thiago Salvático, que também briga para ter a união estável reconhecida. A coluna Erlan Basto, do Em Off, teve acesso com exclusividade a trechos do... Também o Erlan tá nadando de braçada e tudo isso, né? Ele tá investigando tudo. Tudo, é verdade. Beijo, Erlan, querido. E olha só, da cozinheira que trabalhou na casa de Gugu, localizada em Aldeia da Serra, de acordo com Helena Ferreira Alves Henrique, Thiago Salvático era bastante íntimo do apresentador, sendo que ambos agiam como namorados, entre aspas. Ainda segundo a funcionária, o tratamento dispensado pelo famoso aos dois era diferente. Ela se refere, claro, ao tratamento entre a Rosemiriam, né, da forma como ele tratava a Rosemiriam e da forma como ele tratava o Thiago Salvático. A cozinheira afirmou ainda em juízo que Salvático ficava hospedado na casa de Gugu e que sua entrada era liberada na portaria. Com Rosemiriam, no entanto, as coisas eram bem diferentes. A médica entrava na residência como convidada, sempre que ia visitar o companheiro e tinha que ser anunciada pela portaria. Ou seja, chegar de surpresa estava fora de cogitação. Processo difícil. Nesta segunda-feira, a coluna publicou trechos também do depoimento de Homero Salles, ex-diretor e braço direito de Gugu Liberato. Segundo ele, Rosemiriam foi escolhida para ser mãe dos filhos do apresentador porque era uma pessoa de confiança. No entanto, ambos possuíam... Sabe o que eu fiquei sabendo? Que foi o próprio Homero Salles que aconselhou o Gugu a ter filhos. Foi essa informação que eu obtive. Diz que ele puxou o Gugu e falou, acho que está na hora de você ser pai. E aí diz que começou ali toda a movimentação. Mas, enfim, agora a cozinheira. A Gugu foi processado por abuso sexual. Olha isso. Gugu foi processado por abuso sexual de menor, revela site. Ação extinta por acordo entre as partes na Justiça de São Paulo diz que a adolescente teria sido vítima de violência sexual entre 1997 e 2011. Você viu isso, Cacá? Eu vi isso. Era um garoto que tinha 14 anos, que, tipo, tinha banda musical e tal. Acho que hoje é esse Rei aqui. Leonardo, alguma coisa. Que hoje é esse aqui. Mas olha, ele teve um relacionamento com o Gugu até os 23 anos de idade, né? Pois é, então, olha só. Uma reportagem publicada pelo site Diário do Centro do Mundo, que é o DCM, na segunda-feira, revela que Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, teria abusado sexualmente de um adolescente de acordo com as informações do portal Metrópolis no processo que tramita em Fórum Central Cível de São Paulo e corre em sigilo desde 2017. O apresentador virou alvo de uma ação com pedido de indenização no valor de 10 milhões de reais. O processo chegou ao fim quando a vítima renunciou à ação após o acordo de 1 milhão e o apresentador também teria arcado com os honorários advocatícios. Ou seja, aonde tem fumaça tem fogo, e quando você vai lá negociar uma ação ou alguma coisa, é porque você sabe que o negócio pode ficar muito pior. O Metrópole confirmou a existência do processo aberto em 24 de julho de 2013, transitado e julgado no dia 23 de agosto de 2017. Durante esses poucos mais de 4 anos, foram 40 tramitações no Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo informações do Diário do Centro do Mundo, o denunciante teria conhecido o Gugu em 97, quando ainda tinha 13 anos. Gente, mas 13 anos ainda é pedofilia, não é? Então, eu acho que ele responde por isso. Ele respondeu por isso, né? Porque hoje esse processo foi arquivado aí, foi extrajudicialmente, eles fizeram um acordo. Exatamente, porque começou ali, eu sabia que era 14 anos, mas entre 13 e 14, mas isso durou até 23 anos de idade. Existiam mensagens de um para o outro. Então, houve um relacionamento ali, entendeu? Houve esse relacionamento com esse garoto e depois
ele aí entrou na justiça, porque realmente, quando você se relaciona aí com o menor, é abuso, né? Independente de qualquer coisa. Então, aí o Gugu respondeu por isso. Mas o que se entende na hora que você lê essa matéria é que esse relacionamento durou mesmo. Sim, mas Existe assim, até mas ciúme Cacá, aí. o que eu quero entender é a saída disso. O que leva um homem como o Gugu se Hum. relacionar com um menino de 13 anos? Olha, é complexo, claro, é complexo. A gente não sabe o que se passa na cabeça dele, o que se passava, né, na cabeça dele, mas se isso veio à tona é porque realmente tinha mensagens, ele se relacionou. O que leva um homem a isso, eu não sei te falar. Ainda mais o Gugu, né? É como você falou, aquele rosto angelical, aquela coisa que você nunca imagina. E detalhe, um cara culto, que sabe das leis, que sabe que se for se relacionar com um menor de idade, vai receber ali, vai ter problemas, entendeu? Então, realmente, vem o lado emocional, para falar melhor, o lado emocional aflorou muito no Gugu, o que era raríssimo aflorar nele para o público, você entende? Ele Uhum. conseguia se segurar, né? A gente não via o lado emocional dele. E aí, e escapou isso. Na verdade, o Gugu, ele sempre foi, ele foi se protegendo de vazamentos, certo? Então, assim, ele foi vivendo a vida dele se protegendo de vazamentos, confiando ali naquelas pessoas das festas, não deixando vazar nada, nem foto, nem imagem, nem nada. Às vezes vazava uma fofoca aqui, outra ali, mas isso realmente é uma criança de 13, 14 anos. É, pois É é. pedofilia, né? Até porque se aparece alguém na minha vida de 13 anos, falar, tipo, vai te catar, né, meu? Ai, tá Tipo, cheirando a leite. você não tem nem idade pra isso, rapaz. Ah, tipo, vai, né? Olha só, e segundo informações do Diário do Centro do Mundo, o denunciante teria conhecido o Gugu em 97, quando ainda tinha 13 anos. Leandro era modelo e foi chamado para fazer um teste destinado à formação de um novo grupo musical, que se chamaria Boomerang. A banda chegou a ser criada e se apresentou no Sabadão Sertanejo, à época comandada por Liberato no SBT. Ou seja, parece que fica cada vez pior. Esse aqui é o cara, esse aqui é o rapaz realmente que É o fez Leandro. tudo. É o Leandro, né? Eu falei que era Leonardo, mas tudo Até bem. que é um rapaz muito bonito, mas ele teve um caso ali, continuou tendo um caso com o Gugu até os 23 anos de idade. E ali a matéria é muito grande, ele fala, aqui olha, é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque aqui a nossa produção é eficiente, a gente vai atrás de absolutamente tudo e a gente mostra, inclusive, as decisões. Olha só, o processo está aqui, com efeito e hipótese, versa sobre a alegada prática pelo réu de abuso e assédio moral e sexual em relação ao autor no período de 97 a 2011, não se limitando ao suposto abuso sexual ocorrido no ano de 97, assim tratando-se de suposta prática lesiva continuada ao longo do tempo, o prazo prescricional de 3 anos do artigo 2006 tem início como sustenta o ator a partir do último ato de abuso ou assédio praticado ocorrido segundo o alegado no ano de 2011, assim como a demanda foi ajuizada neste ano de 2013. Não há que se falar sem prescrição. E aí, na prática, pelo réu de atos de abuso e assédio moral e sexual em relação ao autor no período de 97 a 2011, mediante demonstração de poder econômico e de influência no meio artístico, associada a promessas de fama e segurança financeira, tudo em troca de
favores sexuais com subsequentes abandonos, na interferência pelo réu no programa Fazenda de... Gente, enfiaram até a Record no meio, no ano de 2012, para que o autor fosse eliminado da disputa. Ou seja, olha, parece que o negócio vai ficando cada vez pior. Quando você pensa que a história pode melhorar, a história vai ficando cada vez pior. Já ouviu aquele ditado? Quanto mais vestido, mais fedido? Pois é, né, Cacá? Que É loucura, isso. né? Que loucura. Mas que É loucura. isso que eu fico pensando. Olha o que eles estão fazendo com a vida do Gugu. Não que ele tenha sido santo, a gente sabe, a gente principalmente sabe disso, nos bastidores, mas ele foi sempre um cara reservado, entendeu? Então aí começa a vazar tudo. E ele não está aqui para processar, para se defender, ele não está aqui para nada, né? E tem a família ali, um brigando com o outro e aparecendo um personagem, o outro personagem, meu pai do céu. E eu acho que vai perder mais, entendeu? Você sabe de uma coisa? Eu acho que eu nunca vi uma história como essa. Por quê? Assim. Não, eu nunca vi Mas, uma história no meio artístico como essa do Gugu. Felipe, eu vou Como falar está uma acontecendo coisa. agora, assim, não, nós sabemos de várias histórias, mas, por exemplo, de um apresentador tão relevante quanto o Gugu, que teve um monte de casos. Nós sabíamos dos casos que ele tinha, e nós sabíamos também das festas que ele frequentava, nós sabíamos de absolutamente tudo que ele fazia, óbvio, mas existia, claro, uma combinação ali por parte da imprensa, por parte também em próprio respeito ao SBT. Eu acho que tinha uma questão muito mais ligada ao próprio SBT, em respeito à própria ligação dele com o Silvio Santos, do que realmente ao próprio Gugu. Eu parei ontem para pensar isso. Eu acho que toda essa questão da imprensa era muito mais linkada ao próprio Silvio, de respeito realmente, sabe? De fazer com que as coisas não fossem degringoladas de qualquer jeito, que todo mundo fazia vista grossa, todo mundo passava os panos quentes e todo mundo seguia com a vida ali e não deixava as coisas acontecerem e serem desvendadas na vida de Augusto Liberato. Ou seja, mas que nós sabíamos de absolutamente tudo e todas as movimentações do próprio apresentador, principalmente em relação a jovens, nós já sabíamos disso. Isso não era novidade nenhuma. Não, não era novidade, a gente sabia disso. Eu acho, como é que a gente pode falar, né? Como se a gente também fosse os donos da razão. Mas é o seguinte, eu acho que quanto mais, cada dia mais, o que me mostra a vida é que não se esconda, seja você. O Gugu era uma pessoa profissional e outra pessoa pessoal. E essa parte pessoal, ele sempre escondeu, ele camuflava. A Rose falou isso na carta, né? Você não admite que você é gay, né? E ele não admitia nem para a família dele. Então ele devia, sofrer com tudo isso, porque tudo bem, fazia festinha, adorava menino, não sei o quê, mas sofria com tudo isso, porque não vivia plenamente, né? E aí vem a coisa, aí tudo explode. Por quê? Porque eu acho que quanto mais você esconde, uma hora vem à tona tudo. Vem à tona. Se você, né, não é aquela pessoa que você aparenta ser, sabe? É triste, mas isso vem à tona. E eu acho que foi o que aconteceu com o Gugu. Veio à tona no momento que ele não pode se defender. Ele sempre foi um homem que sempre manipulou a imagem dele, sabe? Imaculou e manipulou a imagem dele, mas até quando seria assim? Você lembra que tinha fotos em capas de revistas, tipo Caras, não sei mais o quê, da Rose Miriam com ele, Gugu. Com a sua família, com a sua esposa, né? Gugu e seus filhos e a sua esposa.
né? E a sua mulher, Rosimíria de Mateu, todo mundo sempre foi exposto isso. Eu não sei por que, sabe, essa discrepância realmente de chegar e falar assim, ela não é nada, ela nunca foi nada. Eu acho que eles foram tão gananciosos, mas tão gananciosos, que eles poderiam chegar, quando aconteceu tudo, chegar para Rosimíria e falar assim, olha, meu amor, vamos fazer o seguinte, como vocês nunca foram casados mesmo, sabe? A gente sabe de toda a situação. Vamos fazer assim? Eu acho que 50% não, mas vamos dar uns 20% para você. Eu acho que isso está de bom tamanho, entendeu? Acho que isso está legal. Pelo menos você também não fica sem nada e a gente consegue dividir aí 80% entre todos nós, sabe? Bicho, estaria honestíssimo, honesto. Mas quando você pega e simplesmente faz vistas grossas e você faz questão de aniquilar ela, por mais que tenha sido o desejo dele, está no testamento, dane-se o testamento, ele já não está mais aqui, morreu, sabe? Meritíssimo, nós decidimos em família aqui, nós vamos dar 20% para ela e nós vamos, os outros 80% nós vamos dividir, sabe? Eu acho que E seria um outra pouco... coisa, eu acho assim, o que você está falando vamos tentar resolver aqui em família antes que dê a porcaria que está dando, né? Isso, assim, ó, tem um testamento, está passado. Depois chega e repassa para ela. Não precisa nem desobedecer o testamento, entendeu? E, na verdade, quem tirou o próprio filho do armário foi a mãe, né? Quando ela vai no Fantástico, fala, meu filho nunca foi casado com aquela mulher. Eu não conheço aquela mulher. Eu nunca vi aquela mulher. A portuguesa. Ela ainda fez questão de falar, não é? Ela falou, o Toninho nunca foi casado com aquela mulher. Toninho, verdade, Toninho. Então, foi ela mesma que falou. Meu filho, agora estão falando que o Toninho é paneleiro e eu estou aqui todo perdido, não é? Cara, muito bom, Felipe. Você tá igualzinho, sotaque português. É a convivência, a família toda, né? Nossa, muito bem. Então, assim, ela mesma fez a delação premiada do filho, né? Ela chorando lá, mal sabia o que ela estava fazendo, né? Ai, Toninho nunca foi casado com aquela mulher nunca vi ela, sabe? Então, assim, tipo... Delação premiada do filho, Felipe, você é demais. Foi ela mesma que arrancou o filho do armário. Depois de morto, ela foi lá e pá, tirou o Gugu do armário. Viva a Dona Maria do Céu! E olha que ele trancava aquele armário, hein? Não, tô querendo abrir, vamos trancar. Nossa Senhora, o armário dele era concretado, né, cara? Concretado o armário do Gugu.